Muito bem, pessoal, bem-vindos à nossa aula 4 do módulo 6, método dos quadrados mínimos. A gente vai dar continuidade aos conceitos e às deduções matemáticas que a gente viu na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui, assista. Se você viu, parabéns. A gente vai dar continuidade àquele trabalho. Com um exemplo numérico, as coisas vão ficar mais fáceis de serem entendidas, tá, pessoal? Então vamos ao exemplo numérico, pessoal, que é o seguinte, olha. Em geral, a gente faz as escolhas dos modelos que a gente deseja utilizar para fazer o ajuste, que a gente chama aí ajuste de curva, ou usar o método dos quadrados mínimos, né? Fazendo um diagrama de dispersão. Eu não vou fazer isso aqui, porque em princípio eu assumo que a gente já é capaz de fazer esse tipo de coisa, mas na próxima aula também eu vou mostrar com um programa em Python como é que a gente pode construir isso, tá? Mas o que é o diagrama de dispersão? Pega esses dados tabelados x, y e faz o gráfico de bolinha. É isso, pessoal. Tá? Não tem nada demais. Aí você vê uma tendência, eu acho que é uma tendência de ser uma parábola, de ser uma reta, tá? E pronto. E vê se dá certo, se fica bom o ajuste. Calcula, né? Aqui, pessoal, alguém já fez isso pra gente e falou, olha, parece que essa função aqui, g1 de x igual a x ao quadrado, dá um resultado interessante. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia, na verdade, é que eu vou ter um φ de x igual a um alfa 1 g de 1 de x. Por quê? Porque eu não sei se é x ao quadrado, mas poderia ser 2x ao quadrado, ou meio de x ao quadrado. Enfim, então a gente quer descobrir, tá? Qual que deve ser esse valor de alfa. Eu te dou esses valores. Então, veja, eu já escolhi aqui qual que é o seu modelo, só que eu não sei qual que é o valor de alfa, que é o melhor, para esses dados que estão tabelados aqui, esses valores de x e y. Tá? Muito bem. Então, o que vai acontecer, pessoal? Primeira coisa importante, lá das nossas deduções. Eu só vou ter uma função g1 de x, tá? E eu vou ter um coeficiente α1 associado a essas funções, g de 1. E aqui, pessoal, eu vou ter um f vezes esse g de 1, para que você consiga obter, enfim, o seu sistema linear, que aqui no caso, como só tem uma função e eu só tenho um alfa, nosso sistema linear vira uma equação. Por quê? Porque você só tem uma incógnita, só tem uma equação, só tem uma incógnita, não é tão complicado assim de resolver. Mas é legal para a gente ver a aplicação dos conceitos que a gente já mencionou na aula passada, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Bom, mas como é que eu pego e coloco aqui g de 1 de x, soma de k de 1 até m? Bom, você vai pegar essa função que já está dada e vai aplicar aqui, ó. Então vai ficar como? Esse cara aqui, ó, vai virar x ao quadrado. Então, x de k ao quadrado para os k pontos de 1 até m, que são 11 pontos aqui, tá? Tabelados. Agora, esse cara aqui, que é a função, você vai substituir por esses valores, ó, pessoal, que estão na tabela. Já estão dados, tá? E o g de 1 de x, pessoal, você vai substituir, como eu já havia mencionado aqui, por x ao quadrado, né? Legal. Então, com isso, eu já tenho aí o meu sistema linear, só que eu preciso ter o trabalho de, adivinha? Pegar e substituir cada ponto e fazer a conta e somar, e somar, e somar. Vamos fazer isso, ó. Eu já fiz aqui, pessoal, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou expandir minha tabela para obter o quê? X ao quadrado, x à quarta aqui. Então, isso aqui é x à quarta. Vou calcular para cada ponto o valor de x à quarta. Então, peguei o x e fiz x à quarta. Obtive o valor e vou ter que fazer a soma dos elementos desta linha, tá? Vou somar e vai dar 2,8464. Agora, este carinha daqui, o que ele é? Eu vou pegar o valor dessa linha aqui e vou pegar esta linha aqui de x e fazer ao quadrado. E para cada elemento de x ao quadrado vezes f, né, eu vou fazer a conta e vou somar. Então, eu vou pegar esse carinha aqui, fazer ao quadrado, e vou multiplicar esse com esse aqui é o quadrado, né? Vou multiplicar esse por esse e somar com a multiplicação desse por esse, e assim por diante. O resultado disso, pessoal, vai dar 5,8756, tá? Então, eu fiz esse trabalho aqui, ó, de fazer f vezes x ao quadrado para cada elemento, e depois eu tive que ir somando cada valor, tá? Fui somando cada valor.
Muito bem, então como isso é uma equação, esse cara é 2,84 vezes alfa 1, e que é igual a 5,87. É só passar dividindo esse cara aqui, que vai dar alfa 1 igual a 2,0642. Não teve muita graça, né, pessoal? Foi razoavelmente tranquilo a gente resolver esse problema. Agora o nosso ponto, pessoal, é o seguinte. Eu vou para o exemplo 2 agora. Tá? Então, nesse caso, agora eu já não tenho só um g de 1. Eu vou ter também um g de 1 de x igual a 1, g2 de x igual a x, g3 de x igual a x ao quadrado. Tá legal? Muito bem. Então, o nosso ponto agora é que a nossa função φ de x igual a alfa 1, g de 1, mais alfa 2, g de 2, alfa 3, g de 3 de x. E aí, é os mesmos pontos tabelados, tá, pessoal? Então, agora eu troquei. Eu falei assim, não, ó, antes eu tinha uma função que era o quadrado e acabou. Não quero saber. Não, agora eu vou botar uma função que tem o 1, o termo x e o termo x ao quadrado. Tá certo? E vamos achar alfa 1, alfa 2, alfa 3. Então aí eu vou ter 3 equações e 3 incógnitas. Como é que é a nossa primeira equação? Usando aquela notação mais simplificada de produto escalar, pessoal. Eu vou ter o produto escalar g de 1 com g de 1, que é o A1 da nossa matriz ali de coeficientes, né? O A12, pessoal, lembrando aí da aula passada, é G1, G2, G1. O A13 é G3, G1. O A21, que é simétrico ao A12, é G1, G2. Tá? Esse aqui é o G2, G2, G3, 2, G1, 3, G2, 3, G3, 3. Tá? E depois aqui você vai ter o produto escalar de f com G1, com G2 e com G3, que seria o vetor B aqui nosso, tá, pessoal? Então esse aqui é o nosso vetor B. Essa é a matriz de coeficientes A, vezes o vetor alfa, e o vetor alfa nosso é quem? É alfa 1, alfa 2, alfa 3. Tá? Muito bem. Então agora, pessoal, a gente poderia trocar essa anotação para uma anotação mais detalhada, que talvez aí fique um pouco poluída, mas ela de qualquer forma é interessante para a gente ter um detalhamento das operações. Então aqui eu tenho G1 de x de k vezes G1 de x de k. Então por que eu estou fazendo isso? Porque, na verdade, isso aqui, pessoal, eu tenho que pegar, por exemplo, aqui é x, né? É 1, na verdade. Então esse cara aqui eu vou trocar por 1 vezes 1. Eu vou somar 1, né? Como aqui, na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou somar 11 vezes, vai dar 11 esse cara. Esse cara é fácil de calcular. Esse cara daqui é x, né? É x de k. Vezes o G1, que é 1, vai dar x de k. Então, eu vou somar x de k nesse carinha aqui, ó. Vou ter que somar todos os valores aqui dessa linha para chegar nesse termo aqui. E uma vez que eu calculei esse termo, esse aqui já está dado também. Uma vez que eu calculo esse termo, esse já está dado. Esse termo aqui, uma vez calculado, eu obtive esse. E esse aqui, e esses da diagonal, enfim, eu vou ter que calcular. Tá? Não tem como escapar. Agora, esse cara e esse cara, como é que eu calculo? Isso aqui é o valor tabelado, y, é esse carinha aqui, por exemplo, vezes 1. Porque o g de 1 é 1 aqui, ó, tá dado. O g de 1 igual a 1. Então, é só pegar e escrever a soma. Isso aqui é só fazer a soma dessa linha. Esse cara daqui é fazer a soma, só que eu vou ter que pegar esse vezes esse e fazer uma nova linha aqui embaixo. E vou fazendo a soma dos elementos dessa nova linha. Tá? E esse aqui vai ter que ser ao quadrado, né? O x ao quadrado, x de k ao quadrado. Isso aqui, pessoal, que eu acabei de falar, tá dado aqui, tá simplificado aqui, ó. Tá vendo? Então eu peguei aquelas funções que eu já havia mencionado e substituí, ó. Só apliquei uma substituição. Se você quiser agora, você pode organizar isso numa forma matricial, porque aqui está pavoroso. Não que melhore muito aqui está mais limpinho, mais fácil de visualizar. Tá? Então aqui, ó, eu vou ter, tá vendo? Ó, as somas nos k pontos, só que aqui eu já substituí as funções que são dadas. E eu já coloquei aqui num vetor, que é o vetor dos nossos coeficientes, alfa 1, alfa 2, alfa 3, que vai ser obtido o valor ao se resolver esse sistema linear. Tá?
E aí, pessoal, uma coisa que é importante que a gente pode utilizar é que essa tabela aqui, eu já tenho a soma desse cara, que vai dar 11. Eu já tenho aqui essa soma. Eu já tenho a soma de x ao quadrado. Eu já tenho, então, esses carinhas aqui. Eu já tenho a soma de x ao cubo, portanto, eu tenho esses dois termos. E eu tenho a soma de x à quarta, que está aqui, x de k à quarta. Tá? E também eu vou ter esses três valores aqui associados ao vetor dos valores termos independentes. Tá? Então veja que aqui, pessoal, um truque que é importante que a gente vai usar para a próxima aula é que você não precisa calcular esse cara e depois calcula de novo para esse. Se você calculou esse, você já aplica para esse. Se você calculou esse, você já vai usar esse valor aqui e aqui. Você não precisa calcular de novo. Então essa tabela aqui eu tenho 9 elementos. Essa tabela aqui não tem 9 elementos. Ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, veja que, claro, quando o exemplo é maior, quando a matriz é maior, você já evita o cálculo, aqui seriam 9, né, da matriz A, mais 3, 12. Então, ao invés de calcular 12 valores, fazer 12 contas, eu posso fazer menos. E vai ter, isso vai ser importante, essa observação vai ser importante para a gente desenhar um programa em Python inteligente que usa essa informação, que faz menos contas. Tá? E isso, pessoal, a gente vai ver na próxima aula. Não percam, porque essa aula vai dar um fecho a essa parte inicial. Vocês vão ver que vai ser muito bacana. E aí, a gente vai dar um fecho bem legal para essa parte de métodos quadrados mínimos para funções lineares aí, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essa iniciativa. E vejo vocês na aula 5, que agora sim a gente vai botar a mão na massa, agora vai ficar divertido, hein, pessoal? Aí sim. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau.